Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Este é mais um especial informação nesta semana, excepcionalmente à quinta-feira e hoje com a presença do Subintendente Luís Carvalho da Silva, do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, instituição que ainda recentemente celebrou 140 anos de existência. Pode acompanhar-nos através das frequências 98 e 92 FM, também pelo nosso site www.radiohertz.pt, transmissão por áudio e vídeo para todo o mundo e ainda pela MEL, para quem for utilizador deste operador, sendo que aqui basta carregar na tecla verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Vou então começar por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe a disponibilidade para estar connosco. Muito boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Permita-me recuar até à celebração dos 140 anos de existência do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, uma cerimónia que decorreu no entroncamento, no Museu Nacional Ferroviário. Já há 2 anos também a celebração tinha sido feita em Abrantes. Esta celebração fora de portas, entre aspas, fora da sede do Distrito, tem em vista alguma necessidade de aproximar aquilo que é hoje a Polícia de Segurança Pública do Distrito de Santarém à nossa comunidade distrital, precisamente? Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer em nome da Sra. Comandante Distrital, Superintendente Paula Peneda, o convite formulado para estarmos presentes hoje perante o auditório da Rádio Hertz, que muito nos honra. E, de facto, os 140 anos, para nós este ano foi um marco histórico, porque são os números redondos e são sempre merecedores de alguma atenção. No caso do Comando Distrital de Santarém, é uma prática recente de descentralizar, como referiu, as comemorações sempre pelas cidades ou pelas sedes dos concelhos que estão sob responsabilidade de policiamento da Polícia de Segurança Pública, uma vez que a Polícia de Segurança Pública está implementada no distrito de Santarém, na cidade de Santarém, na cidade do Cartacho, em Abrantes, Torres Novas, Entroncamento, Orém e Tomar. Este ano calhou o Entroncamento, para o ano ainda não está decidido qual é que será a cidade que teremos as comemorações, mas certamente continuaremos nesse périplo pelas cidades da nossa competência territorial, a tentar aproximar e a mostrar não só o nosso trabalho diário, porque esse é bastante visível no dia-a-dia, através das solicitações que a comunidade nos faz, mas também um momento de celebração e de afirmação do nosso efetivo, do reconhecimento ao efetivo pelo trabalho que faz à comunidade e da comunidade pelo apoio que nos presta, porque normalmente as comemorações estão sempre associadas em parcerias com as autarquias e é uma certa forma de nós reconhecermos às autarquias esse apoio incondicional que nos dão também. E já agora também aproveitava vice-versa, já que fala nas autarquias, e neste último aniversário foi visível a presença de diversas entidades, nomeadamente a anfitriã, a Câmara Municipal do Entroncamento, mas outros autarcas marcaram presença. Há aqui também um reconhecimento, apesar das dificuldades, e já lá vamos, mas há aqui um reconhecimento em matéria institucional daquilo que tem sido feito pela Polícia de Segurança Pública no nosso distrito. Falar dessa em causa forma, própria, em causa própria é um bocado constrangedor para mim, mas ultrapassado esse pormenor, penso que será, de certa forma, um reconhecimento de que fazemos um esforço diário de responder a todas as solicitações que nos são feitas. E quando digo esforço, não é um esforço penoso, pelo contrário. É um esforço que decorre da nossa atividade e da nossa profissão de estar permanentemente disponível para todos os cidadãos que estão, cidadãos portugueses e não só, que estão sobre a nossa alçada ou que por qualquer motivo se deslocam à área da nossa competência. Para nós é com muito orgulho e muita alegria que verificamos esse apoio manifestado pela presença nas cerimónias, porque de facto nós não podemos celebrar, não podemos fazer as comemorações em todos os municípios e as pessoas deslocarem-se para distâncias significativas é para nós uma enorme satisfação e demonstra esse apoio diário que temos em termos do policiamento e de outras atividades que não decorrem apenas do policiamento
em matérias criminais, mas sim de apoio social, de articulação com as autarquias nas mais diversas funções, desde identificação de problemas sociais para a resolução com a ação social, com os animais, com uma série de panóplia de ocorrências que temos diariamente. Se calhar a população olha para as autoridades, e não só a Polícia de Segurança Pública, mas também outro tipo de autoridades com uma certa distância. Eu agora gostava de perceber o seguinte: enquanto agentes, enquanto entidade, enquanto Polícia de Segurança Pública, sentem o reconhecimento do cidadão comum por aquilo que fazem, ou sentem o receio em manter um mero relacionamento de cidadão, Polícia de Segurança Pública? Isso é um ícone da nossa atividade que nos acompanha sempre. Nós, por um lado, temos que garantir determinadas capacidades do Estado para gerir a vida em sociedade, que obriga a que a polícia tenha um sentido austero e uma certa arrogância de presença, que para o cidadão cria distanciamento. Isso decorre do cumprimento coercivo de uma série de ações, não só do âmbito criminal, mas mesmo do regulamento de trânsito, de imposição de ordens administrativas, de despejos, de uma panóplia enorme, tudo o que se possa imaginar. E essa nossa postura institucional de cumprir e fazer cumprir as normas que um Estado de Direito emana para que os cidadãos vivam harmoniosamente, cria de facto esse afastamento psicológico. Mas isso é meramente superficial, porque no dia-a-dia nós conseguimos verificar que não é assim que acontece. Quando nós estamos nessa nossa vertente mais coerciva, mais impositiva, cria-se isso. Mas isso cria-se em todas as relações com todas as instituições. No hospital, no centro de saúde, numa repartição pública, qualquer imposição a alguém cria esse distanciamento. Nós, mais pela nossa permanência diária de 24 horas, com todo o tipo de situações que às vezes é preciso resolver. Temos depois o feedback contrário, com todas as referências e todo o aproximar da população à polícia e da polícia à população, com uma série de iniciativas que nós fazemos diariamente em cooperação com os vários atores sociais, desde celebrações do Dia da Criança, do Dia do Idoso, imensas atividades, a Feira da Gastronomia, Festa dos Tabuleiros, em que a componente disciplinadora é apenas para auxiliar na realização de um evento cultural, por exemplo, em que as pessoas acabam por perceber que há necessidade de alguém organizar a casa para que tudo corra bem. Temos depois alguns programas específicos para desmistificar esse tipo de situações, nomeadamente o apoio ao idoso, o comércio seguro, uma série de programas de diversas ordens que vamos criando e desenvolvendo para responder a problemas específicos que vamos identificando, e que nos transmitem de facto o contrário, como por exemplo o programa Estou Aqui, que é recente, tem tido um impacto enorme, com milhares e milhares de adesões de ano para ano. Começou com umas 20 ou 30 mil, este ano já passou aos 50 mil, portanto isso para nós é um grande indicador de que as pessoas confiam em nós e que se dirigem a nós e que não têm o medo do bicho-papão de que vai controlar a criancinha. Não, é porque as pessoas têm uma necessidade de resolução de um problema e a polícia arranja uma solução. E isso para nós é muito reconfortante no dia-a-dia. Depois temos as situações normais, por exemplo, uma situação que cria um certo afastamento da polícia com o cidadão é o relacionamento de armas. Todas as matérias que envolvem armas, as legais, não estou a falar dos criminosos, que normalmente a relação connosco é sempre de algum conflito, que também faz parte, mas o relacionamento da polícia com os cidadãos que têm armas para o licenciamento, para uma série de ações que envolvem todo o processo, aparentemente tem uma componente muito impositiva. Mas é quando as pessoas estão desconhecedoras do processo, porque todos os cidadãos que têm armas relacionam-se com a polícia normalmente, com frequência de cursos, com registros, licenciamento, todos os processos. Temos um atendimento fantástico no Comando Distrital, com umas condições excelentes de atendimento. E verifica-se, as pessoas ficam horas lá a tratar dos assuntos e corre tudo normalmente. Temos depois uma componente de afastamento que nós, nessa tal estratégia de resolução do problema, desenvolvemos há 2 anos esta parte,
que é uma coisa simples. As pessoas que se relacionam com armas, os caçadores, as pessoas que têm licença de uso e porte de arma normal para a defesa, já estão à vontade e já se relacionam com a polícia nesse processo. Mas quando um familiar, infelizmente, parte e a pessoa fica com uma arma, essa pessoa tem um problema para resolver e cria-lhe uma série de dificuldades de relacionamento com a polícia, porque associa sempre a dificuldade do processo. Agora tenho a arma, o que é que faço com ela? Isso é um problema nacional, não é de Santarém, mas Santarém é dos comandos distritais que tem mais processos de armas. No ano passado chegámos quase aos 7.000 processos de licenciamento de armas de fogo, o que é uma enormidade em termos de processos administrativos. E já agora, em atalho de foice, aqui no comando distrital ou no distrito tem havido ações de sensibilização também? Era isso que eu ia. Perante este afastamento das pessoas que não se relacionam com a polícia no âmbito das armas, mas que por qualquer motivo, normalmente é pelo falecimento de algum familiar, ficam com as armas na sua posse, ou porque descobrem que estava uma arma em casa numa arrecadação 20 anos depois da pessoa ter falecido, por herança, por uma série de fatores. Essas pessoas têm uma certa dificuldade em relacionar-se connosco. Numa fase inicial, quando descobrem o problema, até que andam a perguntar ao amigo como é que eu hei de fazer, ligam, e pois é curioso aquela pergunta, eu tenho um amigo que tem uma arma, e nós, através do nosso núcleo de armas explosivos, criámos um projeto há 2 anos, em parceria com uma série de autarquias, normalmente com autarquias que não estão na área da PSP, isto porque a PSP tem em todas as esquadras atendimento personalizado para o tratamento das armas, mas sendo uma competência exclusiva da PSP, não existe esse atendimento especializado na área que é policiada pela nossa congênere, a Guarda Nacional Republicana. O que eu deixo desde já aqui uma palavra de grande camaradagem, porque no Comando Distrital Santarém as relações institucionais entre a PSP e a Guarda Nacional são excepcionais, tudo corre normalmente no âmbito do plano coordenador das Forças de Segurança e Serviços de Segurança, mas independentemente do plano, quase que diria que nós em Santarém não precisamos de plano para nos coordenarmos. E isso levou a essa boa relação com a Guarda Nacional também, independentemente das relações, porque é uma obrigação legal nossa, mas motivou a que há 2 anos nós desafiássemos algumas autarquias, sedes de concelhos, que vemos que tem muitos caçadores, que há um potencial de existência de armas nos mesmos, a desenvolver um projeto de atendimento público descentralizado nesses locais. E o que é que resultou? Que ativamos uma esquadra móvel, com todas as competências e capacidades que temos na sede do Comando Distrital, e com uma viatura que nós designamos por posto móvel, deslocámos-nos para as sedes dos concelhos, normalmente próximo das câmaras municipais. Divulgámos isso normalmente, executámos esta ação no mês de maio, que é antes das pessoas entrarem nos períodos de férias e quando começam os períodos das caças, e as coisas são mais... É um mês que nós consideramos que era mais sensível e que as pessoas procuram mais para licenciar armas. E nesse atendimento personalizado acabámos por concluir que de facto foi um sucesso, porque no primeiro ano recolhemos cerca de 100 armas, voluntariamente entregues por cidadãos que tinham um problema para resolver, não sabiam como é que haviam de fazer. E se a pessoa está numa sede de concelho a 100 km de Santarém, ir lá perguntar-se que tem um amigo que tem um problema com uma arma ao comando é complicado. Mas tem sido um projeto fantástico. Este ano, por exemplo, recolhemos 120 armas que as pessoas tinham em casa e não sabiam o que é que haviam de fazer com elas, e portanto achamos que foi uma ideia que veio resolver esse problema de algum afastamento em concreto. Acabou por ser um sucesso, como nós esperávamos, por isso é que também apostámos nele. Para nós é o tal esforço saudável que nós gostamos de fazer, porque a equipa que vai para essas ações é a equipa que faz o atendimento diário na sede e, portanto, não deixam de ir os utentes à sede para serem atendidos. Os que lá estão é que têm que trabalhar mais nesse dia e os outros vão fazer o trabalho deles fora de portas, mas depois algum fica para voltar a fazer. O que é que eu posso dizer em termos de resumo do projeto? Além de que nós temos uma avaliação muito positiva, isso ainda se manifesta mais, quer pela reação dos municípios e dos utentes, das referências elogiosas ao mesmo, e pelo reconhecimento da nossa Direção Nacional e de alguns dos comandos distritais que neste momento estão a anunciar a replicação dessa boa prática
noutros comandos distritais do país. Para nós nos enche de orgulho e satisfação, mesmo sendo uma coisa que temos de fazer todos os dias. Sr. Subintendente, permita-me agora colocar a conversa a um outro nível. Temos, e já aqui sublinhámos, então esse reconhecimento que existe por parte das diferentes autarquias, das diferentes entidades, até dos cidadãos, do cidadão comum, perante aquele que é o trabalho da Polícia de Segurança Pública. Estamos numa região do interior, com as vantagens e desvantagens que isso acarreta, e agora pergunto-lhe o seguinte: no interior, e este se calhar é um problema à escala nacional, mas sente-se mais a falta de efetivos para podermos ver efetivamente no terreno essa presença tão desejada das autoridades? A questão dos efetivos é uma questão que não pode ser resumida a ser vistos mais polícias ou menos polícias. Nos últimos 20, 30 anos, a evolução da sociedade aparentemente criaria uma desmaterialização de uma série de processos e de situações que, pela evolução das tecnologias, por toda a capacidade de comunicação que o cidadão obtém e pela capacidade de usufruir de determinados serviços, levaria as pessoas a considerarem que tudo funcionaria melhor e que as pessoas cada vez precisariam menos de alguns serviços da administração pública. De facto, aparentemente parece que não foi assim, porque essa desmaterialização, de facto, e automatização de processos pela informática e por uma série de fatores, melhores capacidades de comunicações, mais vias rodoviárias que permitem policiamentos mais operacionais, reativos, muito mais eficazes, com as deslocações das viaturas muito mais rapidamente, isso veio criar uma capacidade de resposta da polícia mais rápida a ocorrências, mas veio também tornar aparentemente desnecessário o patrulhamento apiado e uma visibilidade e presença policial que se considerava nestes últimos 30 anos que seria mais dispensável, que as pessoas não sentiriam tanta necessidade. O problema é que parece, não tenho nenhum estudo científico aqui para o afirmar, mas decorre da minha experiência de 24 anos de serviço e de continuamente estudar estas matérias, por ser da minha vocação e do que eu gosto, e das reuniões todas que temos e da estrutura de comando que, quando definimos as estratégias, nós acabamos por verificar que esta informatização e este acréscimo enorme de informação às vezes tem um efeito contrário. Isto é como alguém mandar um microfone para um lago e depois, meia hora depois na internet, está o caos instalado. Eu estou a usar uma situação recente, independentemente do enquadramento moral, ético, seja o que for, apenas a título de exemplo do que é que a internet pode fazer. Quem diz para isso diz para um assalto à mão armada, para uma violação, como diz para a partilha de uma foto de um bife muito bem passado. Isto criou-nos de facto um problema de as pessoas terem uma expectativa de reação muito mais rápida e muito maior do que seria humanamente possível. Exato. As pessoas ficam com a ideia de que tudo o que acontece é à distância de um clique. Eu clico e as coisas acontecem. Isso, por enquanto, ainda é só na internet. Na vida real não é assim. Não é assim porque existem direitos dos cidadãos que têm que ser acautelados e não é porque alguém reclama de uma situação que a resposta tem que ser nos moldes em que a pessoa reclama. Ultimamente temos tido alguns casos mediáticos de animais que são abandonados, de crianças que são vítimas que não há ninguém que fique mais chocado e com mais vontade de resolver a situação o mais rápida e eficazmente possível que nós. Pode haver alguém com a mesma vontade, mas mais que nós certamente não haverá, porque também não há nenhum manómetro para medir isso. Mas isso deixa-nos muitas das vezes, e por isso é que muitas das vezes nós também não comentamos notícias, não prestamos esclarecimentos, porque não vai resolver o problema. O problema existe, nós temos que o tratar, e não é porque há uma maior mediatização ou menor que ele ficará mais bem resolvido ou não. Há um compromisso de dedicação e profissionalismo dos agentes da autoridade que, quando as situações acontecem, tratam de efetuar as diligências operacionais e técnicas necessárias para a resolução, desde se forem vítimas, para acompanhamento das vítimas, para retirar as vítimas do local, para preservar provas. Isso é feito atualmente com uma capacidade técnica muito maior do que com uma evolução brutal nos últimos 20 anos.
20 nos últimos 10. Mas isso não dá a cobertura mediática que as pessoas querem. Nós não funcionamos como no CSI, que a seguir vem ao fim uma câmara que filma e aparece e já está resolvido. Não, isso é na televisão em 40 minutos, porque eles cortam a parte técnica que dá muito trabalho. Não ficam a filmar o indivíduo enquanto ele está a fazer o expediente. E isso, hoje em dia, é uma dificuldade de explicar às pessoas que a situação está a ser resolvida. Nós, por exemplo, a título meramente exemplificativo, uma denúncia de um animal vítima de maus tratos numa varanda ou num sítio qualquer. As pessoas acham que porque estão às 11 da noite a ver o animal, que mandam um mail e nós até temos uma linha de defesa animal @psp.pt dedicada especificamente para isso, porque é um dos tais problemas que nós detectamos e que foi criado um projeto piloto no Comando Metropolitano de Lisboa, que depois foi disseminado a nível nacional. E há muitas pessoas muito indignadas que consideram que a resposta não só da polícia, que a polícia aqui é apenas um instrumento de funcionamento da garantia de que a lei vai ser cumprida pela intervenção de vários atores, porque se é crime comunicamos ao Ministério Público, se temos que retirar o animal tem que ser a autarquia através dos gabinetes municipais veterinários para retirar, se é perigo para a saúde pública temos que envolver os delegados de saúde e, portanto, há uma série de entidades que não estão às 11 da noite disponíveis e mesmo a polícia não tem que tomar determinadas medidas, dependendo da situação, como é óbvio, para responder às expectativas do denunciante. Isso cria, às vezes, algumas reclamações. Normalmente as reclamações que a polícia tem decorrem mais dessa situação do que da falta de ação das entidades. Porque as pessoas têm a expectativa que as coisas se resolvem em 2 horas, em 3 horas, naquela noite ou no dia seguinte. E não é assim. Há direitos. As pessoas têm o direito a ser ouvidas, as pessoas que têm o animal têm que primeiro ser consultadas, têm que lá ir à polícia, verificar-se. E muitas das vezes, um caso recente, um animal estava com aspecto de que estaria a ser maltratado. E, pelo contrário, o animal já estava a ser acompanhado, tinha sido operado, não comia, estava muito magro, não porque a dona o tratasse mal, mas porque ele não comia, estava em tratamento exatamente por isso. Mas quem verificou que numa varanda estava um cão com aspecto subnutrido, foi uma confusão. Não, o animal até estava acompanhado e a dona sofria imenso por ele não comer e estar tinha sido submetido a uma intervenção cirúrgica. Dou exemplo do animal agora, porque nós temos recebido muitas reclamações nesse sentido e posso deixar aqui uma palavra de empenho da PSP à população do distrito de Santarém, que nós, e a Guarda Nacional na sua área, porque nós, por exemplo, é uma situação de excepcional relacionamento, seja quem for que receba a denúncia de violência doméstica, porque são situações que podem ser denunciadas pela internet, nos sites, na nossa página oficial, quer a Guarda Nacional, quer nós, se é na competência da área territorial do outro, é imediato, a qualquer hora do dia. Um e-mail que entra na Guarda Nacional à meia-noite é despachado nessa mesma noite para a PSP e vice-versa. Seja com animais, seja com pessoas, seja o que for. Ou seja, é quase como se as pessoas telefonassem para o 112. A diferença é que numa está um operador a atender o telefone, na outra está alguém a despachar um e-mail. Portanto, neste momento as coisas acontecem. Nem sempre com a celeridade e com a resolução que as pessoas acham, mas aí permita-me que deixe uma mensagem às pessoas. Têm que confiar nos técnicos, que não fazem mais nada a não ser tratar desses assuntos. Portanto, vou dar um exemplo paradigmático. Eu, se entrar no hospital, espero ser atendido por um médico, porque é um médico que percebe de saúde. Quando entro na polícia, espero ser atendido por polícias, porque os polícias percebem do assunto. E não na polícia, em matérias de segurança, em matérias de direitos, liberdades e garantias, não pode haver treinadores de bancada. Porque se aqui houver uma derrota, alguém sofreu muito. Ou seja, pronto, tem que estar sempre acima neste patamar, digamos assim, esses direitos dos cidadãos, mas quando se diz que efetivamente... De todos, exatamente. Quando se diz que há poucos efetivos na rua, acredito que o próprio Comando Distrital, e falando de Santarém propriamente dito, que isso aconteça, as necessidades em termos de ocorrências ao nível do trânsito, de investigação também, não têm os meios que desejavam, acredito eu. Essa questão pode ser posta, todas as questões podem ser postas. As respostas é que podem não ser de acordo com o expectável. Não é uma questão de ter os meios desejados. Tem a ver com esta evolução que eu falei dos últimos anos, levou a que os mesmos agentes que eram suficientes em determinada área, em determinado momento, pelo acréscimo de situações, eles têm que responder a muito mais coisas. Exatamente. Ou seja, não é uma questão de... Agora temos muito menos polícias que tínhamos há 10 anos, ou temos porque isso também não é verdade. Os efetivos não diferenciam assim tanto,
Há uma evolução muito pouco relevante a nível nacional e no Comando Distrital de Santarém mantém-se mais ou menos esse equilíbrio. Tanto é que nós, apesar da referência do interior, Santarém não é bem do interior em termos policiais. Somos dos comandos que estamos num nível de volume de efetivo ainda bastante significativo. Como é evidente, também não vou dizer-lhe quantos efetivos temos, até por questões de reserva da informação, que não é necessário. Mas posso é garantir que, como diria um comandante há muitos anos que eu tive, um comandante não se queixa do que não tem, gera o que tem. Neste caso aqui nem é só uma questão de não se queixar, porque não há mesmo motivo para queixa. É uma questão de gerir o que se tem com uma nova realidade. Uma ocorrência policial há 15 anos e há 20 de uma desavença entre dois indivíduos na entrada de um bar ou no mercado municipal resolvia-se com a presença do polícia. O polícia aproximava-se, então, mas o que é que se passa aqui? Porque não me quer pagar, porque pôs o carro no lugar do meu, porque me arranhou ali. Mas quem é que se quer queixar do quê? Não, a gente entende-se. Atualmente, mesmo quando as pessoas se entendem, porque as pessoas mudam muito de ideias e porque o nosso ordenamento jurídico mudou bastante nos últimos anos em termos de garantias dos direitos das pessoas e para melhor, obriga a um tratamento mais profissional e mais rigoroso de algumas situações. E porque as pessoas têm prazos para poder reclamar, obriga-se a maior parte das situações a que a gente tenha que reportar e escrever o que viu e o que presenciou. Isso obriga a identificar cidadãos, a redigir expediente na esquadra. Essa é uma componente. A outra componente é uma série de programas que nós fomos desenvolvendo específicos e que nos, aparentemente, reduz a capacidade operacional. Mas é uma ilusão, porque se nós verificamos que precisávamos de ter homens especificamente dedicados à escola segura, porque é uma comunidade que precisava de um apoio mais eficiente e mais eficaz, ou relacionado com os idosos, é evidente que se eu tirar 2 homens de um carro patrulha para fazer isso, para quem está de fora e não percebe nada de polícia, acha que eu tenho menos homens para patrulhar. O que não é verdade, porque os homens que fazem a escola segura também são polícias a patrulhar. Não reagem da mesma forma a uma panóplia de situações que há outros colegas que estão destinados a isso. Se eu tenho o carro de patrulha disponível para a central, para resolver ocorrências, não faz sentido eu ter criado uma equipa para apoio aos idosos que anda a identificar situações de idosos acamados que estão abandonados, precisam de ser encaminhados para a Câmara e ter que ir à autarquia resolver. Não faz sentido, a não ser que a situação se justifique, e isso, nós temos um centro de comando e controle operacional permanente, 24 horas, que é esse centro de comando que decide sempre o que é prioritário. Portanto, se houver uma situação que os indivíduos da escola segura estão a resolver, mas houver uma prioritária de acordo com o protocolo de atuação que justifica a afetação de meios, eles recebem ordens para parar o que estão a fazer e passam para outra. O mesmo acontece com a investigação criminal. Cada vez mais é conhecido o facto de cada vez termos mais processos de crime. Esses processos de crime têm que ser investigados e têm que ser feitos os inquéritos. Os agentes que fazem os inquéritos, enquanto fazem os inquéritos, não estão na rua. Não estão na rua fisicamente, mas estão a resolver um problema que aconteceu na rua. E eles, quando saem à rua, não é quando estão a ouvir a vítima do inquérito. Portanto, esses homens já andam à civil, não são visíveis. Para a população, pois não se vê um polícia. Não, se calhar o polícia está a vê-lo ele é que não está a ver o polícia. Portanto, há uma série de valências que a polícia tem no âmbito da investigação criminal, das equipas de intervenção e reação, que são as mais conhecidas, que andam com umas carrinhas, com os bastões mais extensos, da escola segura, do trânsito, que numa situação normal cada um trata da sua matéria. Numa situação de apoio à comunidade em determinadas situações, todos reagem em emergência. Uma denúncia de um assalto em flagrante, uma violação, todos reagem. Também todos atuam quando a polícia tem que colaborar com as autarquias e com as instituições locais no âmbito de comemorações e celebrações, porque se assim fosse, o que acabou de querer fazer passar na pergunta, quando nós tivemos as festas de tabuleiros aqui em Tomar, nunca teríamos agentes para patrulhar isto. E estavam aqui umas centenas largas de agentes. Quando temos a Feira Nacional da Agricultura, com milhares e milhares de pessoas durante uma semana e tal a deslocarem-se para Santarém, se não houvesse efetivo, nós não teríamos equipas nos cruzamentos, equipas a condicionar as pessoas para o estacionamento, e não estou a falar do interior do recinto dos espetáculos, estou a falar do exterior. Como é evidente, quando vem o corpo de intervenção, que são
o pessoal mais musculado, com umas boinas azuis, isso é um reforço excepcional. Mas se o cidadão reparar, 90% das vezes nós não usamos esse reforço da Direção Nacional, usamos o nosso efetivo. É uma das grandes vantagens de o Comando Distrital ter as tais melhores vias, porque se precisarmos do apoio de Abrantes para a esquadra de entroncamento, ele desloca-se. Do entroncamento para Torres Novas, desloca-se. No dia-a-dia e na situação normal do curso de investigações criminais, de mandados de detenção, de uma série de situações. E na área do trânsito e tudo o resto. Mas se houver uma ocorrência policial grave, também acontece. Às 3 da manhã, se houver um problema no entroncamento, as esquadras mais perto avançam primeiro. Vai por um escalão da ação de meios que o centro de comando determina conforme a evolução da situação. Então eu agora coloco-lhe esta questão e aproveitando esse horário de que falou, de noite, há uma ocorrência no entroncamento, uma ocorrência que requer uma intervenção, por assim dizer, mais musculada, ou seja, temos então os meios da zona envolvente ou das áreas envolventes canalizados para o entroncamento, e imagine-se que aqui em Tomar acontecia uma situação também que requeria a presença da Polícia de Segurança Pública com mais efetivos, por assim dizer. Era complicado. Podemos dar um ar descontraído à conversa. Essa era uma rasteira, mas não conseguiu. Porque, não, como é evidente, nós nunca faríamos uma coisa dessas. Porque isso então... facilmente qualquer criminoso percebia. Olha, criámos uma situação no entroncamento, eles vão todos a correr para o entroncamento e não está ninguém a Abrantes. Não, isso não acontece. O que acontece é que nós não temos só 2 homens, e quando temos 2 homens são os tais 2 homens visíveis. E 2 homens mesmo durante a noite? Não temos. Quando as pessoas veem um carro de patrulha, vêm 2 homens. E exatamente. Acham que, só existem 2 homens. Não é bem assim. Existem 2 homens dentro daquele carro de patrulha, mas existem pessoas à civil, existem pessoas que estão a fazer outro tipo de policiamentos, não vou aqui especificar, mas existem uma série deles que não são visíveis, e existem essas equipas de intervenção rápida. Os meios que atuam primeiro são as equipas de intervenção rápida, e, portanto, nós temos 5 equipas de intervenção rápida que são balanceadas pelo comando em permanência, e depois temos reforço de equipas caso justifique, no caso de eventos programados ou outras situações. Como é evidente, se houver uma situação grave no âmbito da proteção civil ou não temos nenhum indicador, estou a falar a título meramente hipotético. Se houvesse uma queda de uma aeronave muito grande, um problema na linha de comboio, a primeira reação é da esquadra local, a segunda reação é das esquadras envolventes e do comando distrital com os meios de reforço que dispõem. Que nós ainda temos umas centenas de polícias no distrito, não temos só meia dúzia. Mas temos depois o reforço dos comandos distritais ao lado e de Lisboa. Normalmente articulamos o reforço com o comando de Leiria, porque é mais próximo em termos geográficos, mas a Direção Nacional dispõe de uma capacidade de resposta a todos os níveis, que em meia hora, 1 hora, conseguimos ter meios que pretendemos para situações. No caso de sequestros e afins, como às vezes vê-se nas notícias, exato. Como é que é possível aparecer tanta gente específica, com tanta especialidade em tão curto espaço de tempo? Porque temos permanentemente equipas de prevenção e prontidão máxima para ocorrer essas situações. Porque também não fazia sentido de outra forma, porque o custo e o encargo para o erário público, com a potencialidade de haver um assalto com sequestros, justificar ter uma subunidade especial de polícia no Comando Distrital de Santarém, de maneira nenhuma, não temos de ser realistas. Temos esses meios, estão disponíveis, primeiro atuam num protocolo de escalamento de meios que nós temos pré-definido para a avaliação das necessidades, e vão evoluindo conforme o enquadramento que o oficial responsável vá dando e vá determinando que precisa de meios. Portanto, essa resposta balanceada com os comandos e com a Direção Nacional dá-nos uma capacidade de resposta para poder garantir com convicção que temos solução para todas as situações decorrentes da ordem pública ou de outra natureza grave, mais ou menos grave. E o exemplo é depois a outra situação de ocorrências planeadas para apoio a atividades lúdicas e afins,
que para quem está de fora pode não parecer, mas às vezes envolvem 200, 300, 500 homens, e eles vêm com prontidão, e se estiverem aqui a acontecer outra coisa, alguém há de estar de reserva para resolver a outra coisa. Portanto, não se afeta. Só não faria sentido eu trazer 200 ou 300 homens para as festas dos tabuleiros, e se houvesse um desastre rodoviário gravíssimo a 100 km, não haver solução. Eu coloquei-lhe este cenário, até agora, e aproveitando aquilo que aconteceu aqui em Tomar recentemente, e que até foi motivo e foi objeto de intervenção até na Câmara Municipal por parte de alguns vereadores, de cenas de pancadaria entre grupos pretensamente rivais que tiveram lugar na designada zona histórica da cidade. E pronto, também sublinhou esse efeito das redes sociais, da internet. Logo houve um tempo diminuto para que não faltassem reações de cidadãos que disseram que estavam presentes naquela altura, que presenciaram tudo, e sublinharam que a Polícia de Segurança Pública ou demorou a chegar, ou lá está, chegou um carro patrulha apenas com 2 elementos, quando os acontecimentos já tinham então terminado. Ou seja, e mesmo da parte de eleitos locais que pretensamente deveriam saber com que linhas se cose, nomeadamente nesta divisão policial de Tomar, mas houve essas queixas e esses lamentos em torno ao número diminuto, pretensamente, de efetivos, e na falta de resposta, nomeadamente nestes casos que têm acontecido aqui em Tomar. Foi apenas por isto que coloquei este cenário, porque é uma ideia que passa para as pessoas, para o cidadão comum. Eu não vou referir processos que possam estar em curso e referir pormenores de situações específicas, questões de reserva da informação em sede de processo, e portanto não é essa aqui a questão. Podemos apenas usar como exemplo uma situação dessa. Esse caso é o paradigma do que eu referi há uns minutos, da reação que as pessoas pretendem que as coisas de determinada maneira aconteçam, e não acontecendo dessa forma tem uma expectativa de que a solução seria essa, e se não acontecer assim gera uma série de revoltas. A situação em concreto que referiu na altura foi reportada telefonicamente à Central e foram ativados alguns meios. Não houve queixas, não houve grande número de situação de pessoas a referir o problema, mas nós sabemos que nem sempre, por não haver queixas, não quer dizer que não aconteça. Percebemos a dinâmica da sociedade e percebemos que se as pessoas estão em casa, estão na janela, estão no bar, estão em frente, o que é que acontece. Para nós, desde que haja uma vítima, é sempre um problema. E se há um conflito entre pessoas que se degladiam na rua em cenas de pancadaria mais ou menos bárbaras, mesmo que esses intervenientes não se considerem eles mesmos vítimas, quem se sentir chocado e ameaçado e amedrontado, para nós já são vítimas. Portanto, quanto mais não seja por essas, já merecem todas a nossa consideração, mas essas merecem a nossa velocidade mais instintiva de reação. É natural, faz parte do ser humano. Se virmos uma criança a sofrer, somos mais reativos do que se for um adulto, e vice-versa. O que acontece é que nessas situações, nem sempre, de facto, a resposta é a que as pessoas querem. Eu não posso ter em prevenção uma equipa de intervenção rápida ao fundo da avenida principal de Tomar, na perspectiva de que estão 2 bares abertos e onde haver 2 grupos de indivíduos que mandaram umas mensagens uns aos outros, e que pode acontecer a qualquer momento que 2 grupos de indivíduos se degladiem à chapada uns aos outros. Passo a expressão. No mundo ideal isso acontecia. Nós tínhamos uns sistemas de videovigilância montados por todo lado, e cada vez que tivéssemos a sensação de que algo ia acontecer, acionávamos os meios. Não se justifica. Nós não podemos querer ter umas urgências de um hospital uma equipa de prevenção para atender 50 pessoas em paragem cardíaca. Mas existem milhares de pessoas que podem haver 50 ataques cardíacos. Isto justifica ter lá os médicos? Não. Temos é que ter capacidade para, quando aparecer os doentes, reagir. A polícia é igual. Tivemos capacidade, temos. Ser feita alguma temos prevenção, temos assim capacidade. Dizer. E a prevenção é feita quando há indicadores de que isso possa acontecer. Agora, essa prevenção é feita com princípios racionais de eficiência, eficácia de meios e de previsibilidade e de expectativas de que as coisas possam estar a acontecer. Nós temos um controle de informação nos mídias, nas redes sociais, sobre grupos que se dedicam a atividades delituosas. Temos uma série de ferramentas que nos permitem ver isso, mas não é por isso que nós vamos reforçar ou pôr polícias em todo o lado que
em determinado momento achemos que vai acontecer alguma coisa, porque isso obedece a um padrão de capacidade de análise que nós, depois de determinado, decidimos se afetamos meios ou não. As pessoas desconhecem, mas nós, há pouco tempo, não interessa aonde, mas os comandantes de todas as subunidades do Distrito de Santarém receberam instruções para ceder 2 ou 3 agentes policiais para serem colocados numas equipas à civil para combater um fenómeno desse género que aconteceu aqui em determinados sítios. Portanto, nós não podemos, até por questões de acautelar que isso não se repita, porque senão estávamos a permitir que as pessoas continuem a fazer isso, muitas vezes só por diversão, só para verem como é que o povo reage. Foram muito mediatizados os meets, a expressão em inglês, os meets no Facebook, vamos todos encontrar em determinado sítio, claro, e de repente chegam 500 pessoas ou 600 ou 1000 a um sítio, os outros também combinam, isso cria logo um pânico social enorme. Alguns deles não era sequer para haver violência, uns foram, mas outros não eram. Nós vivemos num Estado de Direito Democrático, a polícia não pode monitorizar o Facebook de toda a gente e os SMS de toda a gente, porque senão, então, as pessoas não tinham liberdade nenhuma. Portanto, há que um equilíbrio entre o que é que a polícia pode antever e prever de um Estado policial puro e duro, em que basta estar um grupo de pessoas a deslocarem-se para determinado local e a polícia monitoriza logo e vai ver o que é que se vai passar, porque eles podem estar mal dispostos e criarem algum problema. Num Estado de Direito Democrático isso não pode acontecer. Vivemos depois com as consequências, que é, se não podemos usar esse tipo de instrumento, e eu acho que não podemos, não faz sentido nenhum, eu nem seria um polícia tão orgulhoso da minha missão se vivesse num Estado em que as pessoas não são livres, não podem ir em grupo beber uns copos e depois poderem estar mal dispostas e fazerem algumas confusões no bom sentido, não confusões de agressões e afins, mas porque às vezes as pessoas falam alto. Podemos associar isso a uma envolvente enorme de todo o processo, de onde é que estão licenciados os equipamentos. Estariam bem nesse sítio da cidade, deviam estar noutro sítio. Nem sempre é fácil para as autarquias licenciar as coisas onde a autarquia acha que seria melhor, porque depois é na zona industrial, depois desloca-se tudo para lá, fica a zona histórica sem bares, afasta as pessoas. Isso não há solução chapa 5, isso é a dinâmica social a acontecer. Temos o centro histórico vazio, vamos licenciar uns bares para as pessoas virem à noite beber qualquer coisa e comer uma tosta mista. Mas depois é muito barulho e eles às vezes chateiam-se. É normal, faz parte da vida em sociedade, vai acontecer sempre. Nós estamos lá para responder. Como é evidente, se alguma dessas situações sair dentro da nossa previsibilidade de análise, dentro do respeito de liberdade e garantia dos cidadãos, que é sem andar a verificar todos os passos dos cidadãos de tomar para ver quais são os mais malfeitores que se vão juntar numa avenida. Se nós conseguimos antever, nós reforçamos o patrulhamento. Como é evidente, se houver 2 ou 3 ocorrências desse género, nós tomamos medidas de imediato e reforçamos o policiamento nessa área com pessoal fardado, com pessoal à civil, isso é feito. Mas ainda não se justifica, faça aquilo que aconteceu? Não faz sentido haver uma ocorrência e a partir daí nós entrarmos em estado de sítio, como se o mundo fosse acabar e a partir daí isto já está o caos instalado. Não, houve vítimas, há o procedimento normal para acautelar os seus direitos. Houve agressores que estão identificados, responderão pelas asneiras que fizeram, mas dentro de um quadro jurídico que permite alguma liberdade de ação às pessoas, para depois, por quem direito, ser avaliado se o que fizeram foi de facto grave ou não foi. Mas e não é por haver muitos gritos e muita confusão na rua que depois se pode repercutir de facto em danos e em factos concretos de vítimas e de queixosos em relação a essas coisas. Mas pode dizer-me pelo menos se nesta altura estará a decorrer algum procedimento face àquilo que aconteceu então aqui em Tomar nessas 2 situações? Todas as pessoas que estiveram envolvidas direta ou indiretamente, que sentiram necessidade de apresentar queixa, de se ver algum ressarcir por parte de terceiros de algum prejuízo que lhes foi causado, os processos estão a decorrer. Mesmo a ocorrência em geral, mesmo não sendo identificadas ninguém em algumas ocorrências, não é por isso que nós não fazemos o expediente e não comunicamos ao Ministério Público. Muitas das vezes não resulta em nada, porque não há queixosos, não há infratores identificados, mas não deixa de haver um registro por parte do Ministério Público para, quando outra situação ocorrer, poder ter uma atitude de instrução de inquéritos que possam conectar as situações. Agora, a polícia, independentemente disso, independentemente das queixas formais, dos números de processo-crime, das participações,
isso também é uma coisa que eu gostava aqui de desmistificar. As pessoas têm a ideia de que a polícia só atua se houver queixas. Se houver queixas formais, e só há carros de patrulha se houver participações criminais, se houver números de processo de crime, detenções. Isso não é assim. O que eu disse há bocado, que os agentes hoje em dia reportam tudo, para nós tem um significado operacional muito grande. Porque tudo o que os agentes reportam, nós tratamos. E todas essas ocorrências, mesmo que não haja queixa de ninguém, e que só os agentes é que verifiquem que houve um desentendimento entre pessoas, que numa determinada artéria as pessoas chatearam-se e causaram embaraço no trânsito, essa participação recebe um número que nós designamos por NPP, que é o número de processo policial. O nosso sistema estratégico de informações, que é um sistema que gera todo o nosso expediente, tudo o que nós fazemos é feito nessa plataforma, permite que os comandantes façam uma análise diária, dá para fazer à hora, mas diária, das ocorrências que tiveram na sua área. E, no caso hipotético de haver um mês que ninguém se queixa de coisa nenhuma, mas a polícia passou a vida a ir a ocorrências. Porque alguém se queixa, porque alguém telefonou a dizer que havia barulho numa rua, porque verificaram que havia um cidadão a desentender-se com outro. Nós imprimimos essa dinâmica de registro que nos permite depois avaliar que, mesmo que ninguém se queixe, nós temos ocorrências. E afetamos o policiamento em função desse volume de trabalho. Porque é trabalho. Porque mesmo uma carteira achada, que as pessoas às vezes chateiam, mas eu achei a carteira, vou entregar à polícia, ainda fico lá um imenso tempo para ele registar e tirar os dados, parece que fui eu que tirei a carteira a alguém. Não, o objetivo é proteger quer a pessoa dona do bem, quer a pessoa que o encontrou, porque tem direito a ele ao fim de um ano, exceto se forem documentos e alguns tipos de bens, tem direito a ficar com o bem ao fim de um ano se o dono não o reclamar. Esse tratamento para nós permite-nos saber onde é que há muitos achados de carteiras, por exemplo. Nós não olhamos para os achados de carteiras de forma muito natural como um cidadão normal. Se eu tenho muitas carteiras a aparecer num sítio, isso pode ser indicador de qualquer coisa que mereça atenção. E, portanto, nós preocupamos com todos esses pormenores. Por isso é que ficamos, às vezes, um bocado, não é desiludidos, mas um bocado tristes com a dramatização de pessoas que não estão no local, que não foram, não tiveram intervenção nenhuma e comentam apenas por ouviu dizer. Porque alguém pôs um post no Facebook e pois é, porque na minha zona já aconteceu. A vida é mesmo assim. Isto, entrar numa reunião de condóminos e uma das pessoas ter sido assaltada no dia anterior, não se fala de outra coisa, mesmo que não aconteça lá nada nos últimos 5 anos. Falando de números no distrito de Santarém em matéria de ocorrências, neste 2016, em termos comparativos com aquilo que aconteceu em 2015, pelo menos no mesmo período, há aqui um aumento do número de ocorrências ou não? As ocorrências, para nós, a polícia, são todas as referências a ações que a polícia seja interveniente. E por isso... Então, permita-me falar em criminalidade violenta, por exemplo. Eu já sabia. Portanto, essa avaliação das ocorrências, para nós, de facto, quanto mais nós fazemos operações, quanto mais fazemos ações de rua, é normal que as ocorrências aumentem, porque decorre dessa atividade operacional. De facto, no Relatório Nacional de Segurança Interna do ano passado, o Comando da área do Distrito de Santarém teve um acréscimo da criminalidade violenta e grave. Mas, não falando de casos concretos, deveram-se essencialmente a 2 ou 3 situações praticadas pelos mesmos indivíduos, que, dada a natureza do crime que praticaram, foi classificada como violenta e grave, e isso cria, de facto, um sentimento para nós de alguma preocupação, mas controlada, porque conhecemos as situações, foram identificadas, foram resolvidas, as pessoas foram detidas, foram colocadas em prisão preventiva, ainda não foram julgadas, mas estão em prisão preventiva e, portanto, é uma situação que nos dá alguma tranquilidade. Para a opinião pública, percebemos perfeitamente que dizer que aumentou o ano passado, dizer que aumentou as pessoas, nem que seja só um. Infelizmente, desde que haja uma vítima, para nós é muito preocupante. Quando temos ocorrências num ano, de 2 ou 3, 4 ocorrências de determinado tipo, se no ano a seguir houver uma, é um aumento muito significativo. O que para nós não é tranquilizador, longe de mim querer dizer isso, mas passar de 4 para 5 é uma preocupação. Mas era muito maior se passássemos de 50 para 60. Porque queria dizer que as 50 do ano passado estavam-se a reproduzir outra vez este ano, o que não é o caso.
Felizmente, depois dessa ação, que também foi bastante eficaz por parte da polícia nessas situações de 2015, que sinceramente não vou referir apenas por reserva da informação, porque são 2 ou 3 casos que nos causaram, os mesmos indivíduos fizeram uma série de ilícitos dessa natureza, foram bastante até mediatizados alguns, foram presos e, portanto, a situação está controladíssima, mais controlada que isso era difícil, porque estão presos, mas na parte da criminalidade violenta grave este ano, da que decorre normalmente, o comando está com um decréscimo novamente, em relação ao ano passado. E esse decréscimo vem, os dados são os dados, há sempre quem diga que há sempre os números sombra e afins, mas isso nós também não podemos viver toda a vida a pensar que tudo o que acontece está na sombra, não? Nós temos dados estatísticos fiáveis dos últimos 5 anos, e nesses últimos 5 anos a tendência é de decréscimo, e portanto nós tivemos aqui em 2015 um problema que foi identificado, as pessoas foram detidas e voltámos à situação inicial, que foi a continuidade do decréscimo destes últimos 5 anos, que para nós nos deixa com alguma satisfação do dever cumprido, porque estamos a conseguir reduzir os números. Mas quando, por exemplo, não é formalizada uma queixa, essa contabilidade também é feita mesmo sem queixa? Quando não há queixa, a contabilidade é a mesma. Nos crimes violentos e graves não é normal não haver queixa, porque muitos deles são crimes públicos. A generalidade são crimes públicos, portanto, eu estou a falar de uma violação que foi detectada, é um crime público, portanto a pessoa não pode, não é uma questão da pessoa querer queixa ou não querer. Se estou a faltar de um assalto à mão armada com sequestro, que se amarra um indivíduo, uma rede, uma coisa assim, são crimes que não estamos a falar de apedrejar a janela da casa e a pessoa decidir se quer apresentar queixa ou não pelo dano no vidro. Isso não é o facto, não é o caso. Mas mesmo os crimes que não são feitas queixas, desde que nós tenhamos conhecimento que vai lá a polícia, faz uma ocorrência, faz uma participação, para nós são tratados na mesma em termos operacionais como se tivesse havido queixa. A reação policial, havendo queixa ou não havendo, é a mesma, porque os polícias não pressupõem que ninguém quer queixa. A polícia tem uma denúncia de que há uma situação ilícita, desloca-se ao local, faz o expediente. O que decorre depois é que nós ficamos com o processo 6 meses até a pessoa manifestar ou não o direito de queixa. Se a pessoa manifestar, passa para inquérito e tenta-se apurar as responsabilidades e remeter o processo para o Ministério Público. Se a pessoa não desejar o procedimento criminal, aguardamos os 6 meses, nada se passa, é arquivado. Mesmo assim, nem faria sentido de outra forma, nós tratamos toda essa informação porque não haver o exercício do direito de queixa por parte das pessoas, se estiver por trás das ações criminosas uma certa continuidade na prática, o Ministério Público pode promover por si só a ação para resolver o problema. Portanto, não faria sentido que só porque não é a queixa não se faz nada. Não. Nós temos que fazer uma série de procedimentos para garantir que se a outra entidade ou alguém tiver competência para isso, poder exercer a ação, exerce. Por outro lado, não havendo queixa, não invalida os nossos procedimentos operacionais de patrulhamento e de visibilidade ou de patrulhamento mais ostensivo para evitar que as coisas ocorram. Eu dou o caso concreto, uma rua em que miúdos jogam a bola e gostam de apedrejar janelas, e isto é só no campo das ficções, e ninguém se queixava de partir as janelas. Não é agradável estar todos os dias a receber reclamações que há janelas partidas, portanto teríamos que patrulhar na mesma rua para evitar que as janelas fiquem partidas, mesmo que ninguém se queixe delas. Nesse caso, isso acontece no dia-a-dia. Tudo o que é ocorrências para nós motiva o tratamento e uma reação tática e operacional adequada. Sr. Superintendente, já estamos na reta final deste especial de informação, mas não queria deixar de lhe perguntar o seguinte. No último dia 1 de junho entrou em vigor o sistema de carta por pontos. Eu perguntava-lhe se, decorridos estes dias, e já estamos a aproximar-nos do final do primeiro mês, se já dá para tomar aqui o pulso àquilo que ou qual é que foi o impacto que esta medida tem tido no comportamento dos automobilistas? No Comando Distrital de Santarém ainda é muito cedo para poder avaliar seja o que for, mas há uma outra componente que nós podemos referir, é que decorrente da atividade operacional da Polícia, pelo número de ações que nós imprimimos em termos de estratégia anual, nós vimos sistematicamente aumentando nos últimos anos o número de ações de fiscalização, quer das armas, quer de droga, e uma das ações é aquelas operações que as pessoas atualmente chamam de stop, mas que para nós, polícia, já não tem quase nada a ver com operações stop. A operação stop antigamente mandava-se parar e superava
O indivíduo superava o balão, mostrava a carta de condução e seguia. Nós atualmente usamos essas operações para uma série de controle de outras situações que nos preocupam mais durante algum tempo e que fez com que nós fizéssemos essas operações mais concertadas. E quando fazemos operações que as pessoas designam por stop, essas operações policiais de maior envergadura, normalmente é para detectar armas, droga, situações de cartas ilegais, documentos falsos e afins. E essas operações cada vez temos feito mais. Apesar de termos cada vez feito mais, temos cada vez detectado menos situações ilícitas, o que para nós nos dá uma grande satisfação. O ideal seria eu fazer 200 operações por mês e não prender ninguém. Isso era o que eu gostaria de atingir. Mas o que vem indicando os últimos dados é que vem reduzindo. Por exemplo, nós, da proatividade policial, no Comando de Santarém, temos menos detenções em 2016 que em 2015 para o mesmo período. Mas aumentámos em 10% o número de operações. Fiscalizamos em cerca de 20% mais pessoas e viaturas do que fiscalizamos no mesmo período anterior. Logo, se detectamos muito menos infrações, para nós é um excelente indicador que as pessoas estão a ficar mais conscientes. Se estão a conduzir, já é vulgar encontrarmos um grupo de amigos que vai sair e há um que não vai beber nada. Nós fizemos até o 100% Cool, que se distribui nos panfletos, que é uma nacional, e já é normalíssimo encontrar a condutor só para 0 e recebe o voucher com um desconto que na altura vai variando. E isso para nós é muito gratificante. O que é a convicção de uma série de entidades envolvidas na carta por pontos é que nós ainda temos valores bastante altos de sinistralidade rodoviária e de infrações graves e muito graves a nível europeu. Há estudos sobre isso e, portanto, não podemos querer desburocratizar as coisas e de aliviar a pressão sobre os condutores quando os dados indicam que cada vez temos dados mais desagradáveis, apesar de ter havido uns anos em que as coisas começaram a correr bem e estávamos a baixar sistematicamente a sinistralidade. O que é a convicção, e eu sou uma das pessoas que acredita nisso, é que as pessoas vão passar a ter um bocadinho mais de cuidado ainda com esta alteração para a carta por pontos. Já houve umas alterações por essa pressão de fiscalização e de ações de sensibilização e formação nas escolas e afins nos últimos anos, e isso para nós tem sido o tal resultado de cada vez detectarmos menos pessoas em infração, mas há sempre mais algo a fazer quando os resultados ainda não estão atingidos, e portanto eu acho que isto é mais uma opção estratégica de nível nacional do legislador de prever, a ver se as coisas correm melhor a partir disso. Como é evidente, também é a minha convicção pessoal que algumas pessoas vão deixar de cometer determinadas infrações quando não são paradas em operações stop, porque, infelizmente, as pessoas são muito perspicazes a inventar situações de resolução de problemas e, às vezes, quando se passa no radar, nem sempre nós ficamos com a convicção que foi aquela pessoa que lá passou. Com a carta por pontos, se calhar já a pessoa que se identifica tem que ser a mesma que lá passou, porque senão pode estar a prejudicar um terceiro que não teve nada a ver com o assunto. E mais não digo, porque as cartas por pontos depois custam a recuperar, e quando se perdem vai ser uma chatice. Agora, certamente que vai ser um bom indicador no futuro de que as pessoas mudaram os comportamentos, porque já o vêm mudando nos últimos anos e, portanto, nós cada vez detectamos menos pessoas com álcool, cada vez detectamos menos pessoas sem carta e sem seguro. Ainda há muito a fazer nas zonas urbanas, que as pessoas não respeitam as passadeiras, não respeitam os lugares suficientes, não respeitam as cargas e descargas, alegam sempre que estão com muita pressa, que é difícil estacionar, porque é para quilómetro, é a pagar, mas na prática é que, alegando a resolução de um interesse individual que é o dela, prejudicam terceiros estacionando no lugar do deficiente, estacionando em cima da passadeira, podendo provocar daí situações graves. E isso, lamento imenso, mas eu sou o defensor da carta por pontos. Eu, pessoalmente. A polícia não tem posição nacional sobre isso. Muito bem, Sr. Subintendente, muito obrigado pela sua presença e obrigado por todos estes esclarecimentos. Eu que agradeço e uma boa tarde para a equipa e para todo o auditório, e estaremos sempre disponíveis a marcar presença sempre que se justifique. Obrigado então por essa disponibilidade. E assim finalizamos este especial Informação, excepcionalmente então à quinta-feira, já sabe, na próxima semana cá estaremos. Tenha então uma excelente semana.